Olá! No programa de hoje, nós vamos abrir com a seguinte questão. Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, já era considerado Filho de Deus? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Você já sabe, este programa é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Você pergunta e a Bíblia responde, mas quem está na mira para dar a resposta baseando-se na palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito? Que bom que estamos mais uma vez aqui no Na Mira, com você também, amigo telespectador. E Tito e eu vamos esperar as suas perguntas. Você vai enviar a sua pergunta, o Tito vai recebê-la e vai remetê-la a mim para que, dentro aqui das nossas possibilidades, possamos mostrar para você a resposta bíblica para a sua dúvida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e obrigado pela sua companhia. Muito bem, nós começamos o programa falando sobre uma questão que chegou aqui agora para a gente, sabe? Uma pergunta da seguinte forma. Eu gostaria de saber se Jesus Cristo, mesmo antes da fundação do mundo, já era o Filho de Deus, ou foi só depois que Maria o teve. Olha só a questão, professor. Jesus passou a ser o Filho de Deus após o nascimento da Virgem Maria, ou antes mesmo da fundação do mundo, ele já era considerado o Filho de Deus, professor? Essa é uma pergunta muito importante, Tito, e exige, obviamente, uma resposta maior, mas eu quero dar algumas observações gerais para nós entendermos sobre a pessoa de Cristo. O termo Filho de Deus, ele tem mais de um significado ali quando em referência a Cristo. Por exemplo, quando lemos João 5,18, também João 19, verso 7, quando Cristo se intitula como Filho de Deus, os fariseus quiseram apedrejá-lo por blasfêmia. Então, o que isso indica? Que na cultura deles, filho não é apenas alguém que foi criado, né? Filho é um igual. Então, o fato de os fariseus quererem apedrejar a Cristo por blasfêmia demonstra que ele estava se fazendo igual a Deus em natureza. Então, o que isso indica? Nesse sentido, Cristo sempre foi Filho de Deus, mas como igual em natureza, não criado. Porque em Isaías 9, verso 6, Jesus é chamado de Pai da eternidade. É impossível alguém que é chamado de Pai da eternidade ser considerado filho no sentido de ter sido criado. Se Jesus tivesse sido criado em algum momento por Deus Pai, Jesus não poderia ser chamado de Pai da eternidade. Não tem como alguém que teve um começo ser chamado de Pai da eternidade. Outro texto interessante, Atos 3, verso 15. O apóstolo Pedro ali chama Jesus de Autor da vida. Como que o Autor da vida vai ter um começo? Se ele teve um começo, ele não é o autor da vida. Quem o criou é o autor da vida. Só que Jesus é chamado de autor da vida. Então, no sentido de ter uma mesma natureza que Deus Pai e ser eterno, Jesus sempre foi o Filho de Deus. Nesse sentido, porque o termo filho, em referência a Cristo, destaca o destaque dele em relação aos outros seres. Por quê? Porque ele tem a mesma natureza, os mesmos atributos, a mesma essência divina. Então, se nós entendermos o termo Filho de Deus desta forma, aí sim, Cristo sempre foi Filho de Deus nesse sentido.
ou seja, divino e possuindo a mesma natureza. Agora, o termo filho de Deus se refere também a outras coisas. Por exemplo, se você ler Hebreus 1:5, Hebreus 5:5, Atos capítulo 13, você vai perceber que Cristo também passa a ser filho de Deus no aspecto encarnacional, quando ele encarna. Aí, nesse caso, ele tem a mesma natureza divina, só que assume uma função subordinativa no plano de salvação. Você vê também que ele se torna filho não apenas quando encarna, mas também quando ressuscita, ali em Atos capítulo 3, e é entronizado, Atos 13, e é entronizado como o nosso sumo sacerdote. Então é feito filho também desta forma. Então a resposta a esta pergunta depende do significado que você tem para o termo filho em relação a Jesus Cristo. Agora, nós percebemos em textos como, por exemplo, Apocalipse 13:8, que pelo fato de o plano de salvação ter sido estabelecido antes da fundação do mundo, realmente já poderíamos dizer que ele era filho de Deus, nesse aspecto essencial, divino. E aí Apocalipse 13:8 falando aqui dos adoradores da besta, dá uma informação na segunda parte do verso que é assim, ó, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, desde a fundação do mundo, né, isso já foi estabelecido. Na verdade, Hebreus 9:14 fala que Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu a Deus. Então, já estava planejado que ele seria filho também no sentido de encarnar para poder morrer pelo ser humano. Tá? Então, pense em filho de Deus não como um ser criado, senão você vai entrar numa contradição lógica com aquilo que a Bíblia ensina. Pense em filho de Deus como um título de Cristo que destaca a sua igualdade com o Pai na divindade, e aí, neste ponto, ele sempre foi filho de Deus. Muito bem, estamos apenas começando. Para você participar, você pode usar as redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt, para mandar as suas perguntas. Você pode também usar o nosso Instagram, @namiradaverdade, e você pode usar também o seu SMS no seu smartphone, aquele aplicativo de mensagens, não é o WhatsApp. Anote aí, não é pelo WhatsApp, você manda pelas mensagens do seu telefone e eu recebo aqui na hora, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas pra gente, como essa que chegou aqui pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o Marcos. A pergunta do Marcos é o seguinte: lá em Mateus 22, os versos 34 a 40, fala que Jesus falou em 2 mandamentos: ame o Senhor seu Deus, e o outro mandamento, ame o seu próximo. E a pergunta que o Marcos faz é o seguinte: isso não quer dizer que os 10 mandamentos foram abolidos? Professor, eu acho que é importante nós explicarmos o que Jesus disse ali: ame a Deus e ao teu próximo, como se ele estivesse resumindo a lei, eu não sei, ou ele estava simplesmente dizendo que a lei dos 10 mandamentos já não era mais tão importante assim. É uma pergunta realmente importantíssima, porque o que eu percebo nas redes sociais de cristãos que não compreendem esse texto é um absurdo. As pessoas não estudam mais a Bíblia. Então veja, a pessoa lê esse texto e pensa o seguinte: bom, já que Cristo ensinou em Mateus 22, 34 a 40, os 2 grandes mandamentos, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, isso indica que o decálogo foi abolido. Isso é ridículo. Até porque em Mateus 5, 17 a 19, Cristo diz que ele não veio mudar a lei e tirar nem um i e nem um j, nem um acento. Vamos fazer aqui uma ilustração. Se você recebe a incumbência na universidade de resumir um capítulo de um livro, o seu resumo torna aquele capítulo como sendo de nenhuma importância, qual é o propósito do resumo? É anular o capítulo do livro ou sintetizar, mostrar aquilo que é de mais importante, mostrar a sua essência?
Então, alegar que os 2 grandes mandamentos abolem o decálogo é a mesma coisa que dizer o seguinte: quando você resume um capítulo de um livro, tudo o que o autor escreveu já não presta mais, o que vale é o resumo que você fez. Isso é um absurdo. Quando Jesus resume a lei, ele está mostrando simplesmente o seguinte, que o resumo dos 10 mandamentos é amor a Deus e amor ao próximo. O resumo não vai anular o decálogo, porque se anular, o resumo também não vale nada. Como que tu vai resumir algo que foi abolido? Não tem lógica. Lembra-se, os 4 primeiros mandamentos do decálogo falam do amor a Deus. Os últimos 6 mandamentos do decálogo nos ensinam como amarmos ao próximo. Então, o resumo não tem o propósito de abolir, mas demonstrar, de sintetizar aquilo que é ensinado no decálogo. Então, quando, por exemplo, quando você não tem outros deuses diante de Deus, não faz imagem de escultura, não toma o nome de Deus em vão e observa o dia de sábado como memorial do Deus Criador, você está demonstrando amor a Deus de 4 maneiras. Os outros 6 mandamentos, você demonstra amor ao próximo por meio de outras 6 maneiras. Tá? Então, olha, você que está me assistindo, eu peço que você até compartilhe essa resposta com as pessoas, porque as pessoas estão se afastando de Deus e do conhecimento dele por causa desta argumentação ridícula de que os 2 grandes mandamentos abolem a lei. Isso é um absurdo, tanto do ponto de vista teológico quanto lógico e racional. Ok? Então, um resumo, ele sintetiza, ele não torna o restante, diríamos, do capítulo ineficiente. Então, tira da sua mente esta ideia que está sendo muito passada, porque ela é fruto da imaginação de pessoas que querem reforçar o seu antagonismo à lei de Deus, porque ainda não compreenderam a relação entre graça e lei. Muito bom, muito bom. E eu sempre tenho dito aqui, né? Ultimamente tenho falado muito isso para você. Não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser. Nós não estamos aqui agora como se fosse em nome da Igreja Adventista, mas nós estamos aqui para juntos aprender a palavra de Deus. Eu quero até pedir para você, se você é cristão, se você é evangélico, se você é de alguma denominação religiosa, mande as suas perguntas para a gente, diga de qual igreja que você é, diga você, meu irmão, de qual igreja, qual denominação, qual é a sua regra de fé, enfim, não importa se você é de A ou B, o importante é juntos aqui aprendermos as dúvidas que nós naturalmente temos quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente fala sobre religião, quando a gente fala sobre Deus. Enfim, pergunte o que você quiser, tá bom? Não tenha preconceitos. E aí, já que a gente começou a falar sobre essa questão da lei, já no Facebook aqui o Frank Araújo perguntou o seguinte: eu gostaria de saber, segundo a Bíblia, se realmente todo ser humano tem que observar o sábado, e também se a Igreja de Cristo guardará o sábado lá no milênio. Olha aí, professor, essa questão da lei de Deus, isso também, ela vai ter valor também quando estivermos no céu, por exemplo? Muito importante. Vou dar aqui alguns breves textos para você analisar e analisem em oração. Quanto, por exemplo, à universalidade do sábado. Em Gênesis 2, 2 e 3, nós vemos que antes da existência do pecado, antes da existência do povo de Israel, de qualquer israelita sobre a face da terra, Deus já havia abençoado e santificado o sábado. O que isso indica? Alguns alegam o seguinte, é absurdo, né? Mas alguns dizem o seguinte, a Bíblia não diz que Adão e Eva descansaram no sábado. E precisa dizer, se Deus abençoou e santificou o sábado porque nele descansou, quer dizer então que Deus abençoou e santificou o sábado só para ele descansar e para Adão e Eva não? Então é uma coisa absurda, tá? Então quando você lê Gênesis 2, 2 e 3, é dito o seguinte, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então quando Deus abençoa e santifica o sábado, muitas coisas nós podemos ver aqui. Primeiro, ele não abençoou e santificou todos os dias da semana. Aqui diz que o único dia abençoado e santificado é o 7º.
porque ele marca ali a conclusão da obra da criação de Deus. Então Deus cria o sétimo dia como um memorial, um lembrete perpétuo de que ele é o Criador. E este é um momento de celebração entre o Criador e suas criaturas. Então, como o sábado foi dado por Deus em um mundo sem pecado, lá no Jardim do Éden, isso demonstra que ele é de aplicação universal. Tanto que em Marcos 2:27, quando Cristo corrige uma maneira distorcida de os fariseus observarem o sábado, ensinarem os outros sobre o sábado, Cristo, remetendo a mente das pessoas para a criação, diz assim: o sábado foi feito por causa do homem, do ser humano, e não o homem por causa do sábado. Então ele remete a mente das pessoas à criação para dizer o seguinte: o sábado foi abençoado e santificado por Deus para benefício do ser humano, para que ele passe um tempo de mais qualidade com o Criador e mantenha na sua mente a lembrança constante de que ele não está aqui no mundo por acaso. Então, quando Cristo fala que o sábado foi feito por causa do ser humano, não é judeu apenas, né? Ele tem em mente a criação. Então, ele universaliza o mandamento. E há outros textos, leia também Isaías 56, 1-8. Deus fala que tanto o israelita, quanto o eunuco, quanto o estrangeiro deveria observar o sábado. Então, ele é um mandamento global, é universal, ele é um princípio de adoração válido para todas as pessoas. Quanto à observância dele, ao longo da eternidade, nós percebemos em Isaías 66, 22 e 23, que Deus continuará mantendo o sábado como um memorial da criação aqui na Nova Terra, mesmo após termos estado no céu e depois a Cidade Santa descendo aqui na Terra. Óbvio que o contexto aqui fala de uma nova terra prometida aos israelitas, mas nós sabemos que vários aspectos da nova terra prometidos aos israelitas se cumprirão com a igreja na nova terra. E aqui fala, por exemplo, que não vai haver morte, Deus vai restaurar a natureza. E aí no verso 23 diz assim: e será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Como isso não se cumpriu com Israel literal, porque eles não foram fiéis à aliança, então este período de lua nova é um período mensal que eles celebravam esta festa em gratidão a Deus. Nós entendemos que isso aqui pode se referir ao período mensal em que os justos comerão da árvore da vida, porque Apocalipse 22, 2 diz que os frutos da árvore da vida são produzidos de mês em mês. E quando fala que de um sábado a outro todos virão adorar a Deus, aqui não está dizendo que será apenas uma adoração diária. Quando coloca o sábado aqui, está dizendo que além de adorarmos a Deus diariamente, teremos este momento especial de adoração, porque o sábado é o lembrete constante de que Deus é o nosso Criador. Então nós cremos, sim, que mesmo que esse texto ensine que na nova terra continuaremos observando o sábado, porque Deus vai restaurar a adoração como era também para Adão e Eva. Então nós não vamos adorar a Deus de uma forma diferente. Você já imaginou que estranho seria Adão e Eva e os patriarcas na nova terra adoram a Deus no sábado. Agora aqueles que vieram na nova aliança adoram a Deus no domingo, como tendo um outro dia santificado. Um absurdo. Tá? Então este princípio vai continuar e por isso nós convidamos ao nosso telespectador. Se isso vai continuar, por que não se acostumar a observá-lo agora aqui? Eu estava aqui procurando uma revista. Eu já estou com ela aqui na minha mão, professor. Tu tem aí sobre o sábado? Olha aqui, o sábado da criação. Indica eu aí, queria mostrar para o nosso telespectador agora mesmo. Então, olha, você pode solicitar esse guia de estudo aqui que está com a gente. Deixa eu mostrar para você de pertinho. O sábado da criação. Você pode pedir agora mesmo para a gente. Basta você ligar agora, se você quiser. Ligue para 12 21 27 3121. Nós temos uma grande equipe ali pronta para receber a sua ligação, fazer o seu cadastro, se você ainda não tiver, para que essa revista possa chegar direitinho
de graça aí na sua casa. O professor bem explicou aí sobre esse mandamento, né, falando sobre o sábado, mas se você quer se aprofundar mais ainda, você pode solicitar esse guia de estudo. É ou não é, professor? Olha, um guia de estudos que vai ajudar muito o nosso telespectador, que tu vai entender. Não tem nada de legalismo na observância do sábado, nada disso. Ele quer, esse mandamento quer aproximar você mais ainda de Deus. Eu convido a você, adquira essa revista agora mesmo, é um presente para você, é um guia de estudos muito bem elaborado. Tenha a mente aberta. Ah, Leandro, eu aprendi que eu tenho que guardar o domingo. Você vai perceber que, biblicamente, por mais que isso tenha sido ensinado a você, de uma forma até sincera, não é o que a Bíblia ensina. Então, se você quer estar de acordo com o que a Bíblia ensina, essa revista vai lhe ajudar a entender as razões para a observância do sábado. Muito bem, olha só, são 13 lições que você pode desvendar muitas dúvidas aí, ou descobrir muitas coisas sobre o sábado que talvez você nunca tenha ouvido, tá bom? Peça agora mesmo, esse é o guia de estudo, o Sábado da Criação. Você não vai pagar nada por isso, ligando agora pra gente, 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? Nós vamos para um intervalo rapidinho, olha só, tem perguntas chegando aqui, a gente vai rapidinho para o intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Que bom que você já está aí, estamos de volta e vamos juntos estudar um pouco mais da Palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida bíblica, se você tem aí um questionamento, uma pergunta, sabe aquelas perguntinhas capciosas que a gente pode colocar para o professor e vamos ver se ele consegue responder? Manda a sua pergunta difícil para a gente. Vamos ver como é que o professor apresenta isso na Palavra de Deus. Participe! Você pode usar as redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt, sempre tem um videozinho ali para você colocar a sua pergunta. No Instagram também, @namiradaverdade. No nosso SMS, o número é 12 98151 0101 e eu recebo aqui na hora, tá bom? Participe, mande aí, daqui a pouco vai aparecer aí o GC para você saber de qual forma você vai mandar a sua pergunta pra gente, tá? Essa aqui agora chegou pelo Facebook, quem mandou foi a Ivânia. A Ivânia, ela quer saber o seguinte, eu acho que vale a pena nós explicarmos para a Ivânia com relação a Provérbios 26, o verso 4 e 5, porque na versão que ela tem, realmente pode ficar confuso. Olha como que ela fez a pergunta. A pergunta dela é a seguinte: meu nome é Maria Eduarda, sou da Bahia e gostaria de saber sobre Provérbios 26, o verso 4 e o verso 5, que diz: não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também não te faça semelhante a ele. E no verso 5, diz o oposto disso. Tire essa minha dúvida. Aí eu fui procurar aqui e ver na versão da Almeida Revista Atualizada, realmente está da maneira como ela fala. Agora, quando a gente vê aqui, ó, que eu acho que até é uma maneira mais correta de entender, quando a gente vê aqui o mesmo texto, por exemplo, na linguagem de hoje, a gente já percebe que o verso 4 é uma pergunta, professor. Né? Porque ele fala assim, ó, quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Né? Já diferente de como está na outra versão, porque aí na sequência, o verso 5, responda ao tolo de acordo com a tolice dele para que ele não fique pensando que é sábio. Então, a pergunta dele é uma dúvida aqui. Será que o verso 4 está falando para você não dar resposta ao tolo e ao mesmo tempo no verso 5 fala para você dar a altura dele? Como é que é isso, professor? Muito boa pergunta. Há traduções realmente, Tito, que preferem traduzir como uma pergunta no primeiro verso e depois uma resposta no outro, mas a maioria realmente apresenta esta aparente contradição. Exatamente. Eu vou ler aqui, ó, por exemplo, na nova versão transformadora. E vamos explicar o porquê, ó. Não responda aos argumentos insensatos do tolo para que não se torne tolo como ele. Responda os argumentos sensatos do tolo para que ele não se considere sábio.
Então, aparentemente, parece uma contradição lógica. Só que aqui o que acontece? O que o autor quer nos ensinar? Depende do contexto, será importante responder ao tolo e dependendo do contexto, não. Por exemplo, Provérbios 14, verso 7. Ali diz o seguinte, não respondas ao tolo, porque ele não divisará, ele não tem palavras de conhecimento. Então, o que a Bíblia está dizendo neste caso? Há momentos em que responder a uma pessoa assim não vale a pena, porque ela não está preparada para adquirir o conhecimento. E muitas vezes, quando você desobedece esse texto bíblico, você coloca numa posição de tolo também, porque você acaba pecando. Porque é difícil lidar com uma pessoa assim. Ela não está preparada ainda para o conhecimento e para o bom diálogo. Agora, há momentos em que responder a um tolo pode ser um bom testemunho. Ou seja, se ele lançou um argumento muito forte e que aparentemente contradiz a verdade e que pode afetar um número significativo de pessoas, neste caso, como diria aí o verso 5, seria interessante dar uma resposta, não tanto por causa dele, mas por causa das pessoas sinceras que vão ter contato com aquele argumento e que podem ser prejudicados. Vou dar um exemplo do que acontece no meu trabalho, Tito. Sim. Nas redes sociais, tem momentos que eu respondo e que eu não respondo. Por exemplo, tem momentos que eu uso o que está no verso 4 e tem contextos que eu uso o que está no verso 5. Então, quando que eu uso o que está a orientação do verso 4, que é um outro contexto diferente do 5? Quando alguém numa rede social, por exemplo, ao invés de discutir uma ideia, ele joga palavrões, xinga pessoalmente. Então, por exemplo, gravei um reel, postei um story sobre alguma coisa e o cara vai lá e me enche de coisas, sendo que eu não ofendi ele. Eu só apresentei uma opinião contrária ao que ele acredita. Neste caso, eu tenho que seguir o verso 4, ó. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Se eu for respondê-lo na mesma medida, eu vou ser uma pessoa mais educada assim como ele. Vou cair no mesmo problema que ele. Agora, por exemplo, há momentos que eu percebo que a pessoa escreve, comenta ou produz algo que é totalmente inadequado, mas que tem um argumento que pode desviar as pessoas da verdade. Aí, neste caso, eu tenho que responder ao argumento do tolo. Não atacá-lo de forma pessoal, não injuriá-lo, como muitas vezes ele faz, mas responder ao argumento. Então, a resposta é que no verso 4 é um contexto e o verso 5 apresenta um outro contexto. Vai depender da circunstância na qual a pessoa se encontra. Muito boa essa pergunta. Muito bem, muito bem. Manda sua pergunta pra gente, participe e vamos aprender com a palavra de Deus. Olha só, essa aqui que chegou pelo nosso SMS, que mandou foi o Newton, lá de Paraisópolis, Minas Gerais. A minha pergunta é, biblicamente, qual é a origem do batismo de João Batista? Ou seja, João Batista começou a fazer o batismo. Quando a gente olha para trás na Bíblia, parece que a gente não vê o batismo. Dá a ideia de que foi João Batista quem começou a fazer o batismo daquela forma, por imersão, por exemplo. Então, qual foi a origem dessa questão de João Batista fazer o batismo? Realmente, Tito, João Batista é apresentado no texto bíblico como o primeiro que batiza as pessoas como uma evidência externa de que elas estavam arrependidas dos seus pecados. Uhum. Então, João 3,23 fala, né, que ele batizava em Salim, porque ali havia muitas águas, que é uma informação importante para o nosso irmão católico. O batismo bíblico é por imersão realmente, não é por aspersão. Mas esse é um outro ponto, mas só para refletir. Agora, como o batismo de João Batista era para a purificação de pecados, por causa do simbolismo da água, aqui está um detalhe. Ele tem origem nos rituais de purificação com água estabelecidos no Antigo Testamento. Então, haviam rituais de purificação para purificar objetos, por exemplo, no santuário, para o sacerdote se purificar antes de realizar o seu ofício. Então, ele tem como base esses rituais de purificação do Antigo Testamento, só que não apenas isso. O Espírito Santo
orientou a ter como base esses rituais de purificação para ensinar as pessoas de que por meio da fé em Deus e de um arrependimento, elas podem também ter purificação de seus pecados. Então ele tem como base esses rituais de purificação, como lemos ali no livro de Levítico. Agora eu não lembro se está no capítulo Levítico 7, 8 ou 9. Está ali entre Levítico 7 a 9, tá? Tem esses rituais de purificação. E aí o Espírito Santo, não sabemos se por meio de uma visão, porque ele era um profeta, se por meio de uma visão ou de uma impressão muito forte na mente, ou sonho, não sabemos, o Espírito Santo o orienta a usar aquele ritual de purificação do Antigo Testamento para ensinar sobre o desejo e a importância da purificação dos pecados, o desejo de Deus de purificar os pecados por meio do batismo. E depois Cristo ele implementa ainda mais a prática, né? Porque aí em Mateus 28, versos 19 e 20, Jesus ensina que aí esse batismo de purificação tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa que se batiza para receber perdão dos seus pecados pela fé em Jesus Cristo, ela passa a ser jurisdição, diríamos assim, da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é um conhecimento realmente que vai sendo revelado pelo Espírito Santo de forma progressiva. Olha que legal, muito bom, muito bom. A pergunta que eu tenho aqui agora do Instagram é aquela que eu falo para você, não tenha preconceitos, né? Às vezes a gente tem uma dúvida e a gente não sabe qual é a razão, se é certo ou se não é certo, se é pecado ou não é pecado. A Rosângela Medeiros, ela faz a seguinte pergunta para o programa Na Mira da Verdade. Ela diz que aprende muito com o programa e tem uma dúvida grande por ela sempre ter sido criticada. Olha só, desde a minha infância, ela diz, professor, desde a minha infância eu ouvia músicas de moda de viola com o meu pai. E até a gente hoje se reúne, quando a gente se reúne, a gente ouve essas músicas. Ele canta as músicas dos cantores de música raiz, e isso faz lembrar a nossa casinha lá no sítio e as músicas que ouvíamos na minha infância toda. Eu gostaria de saber, hoje eu sou cristã, é pecado ouvir essas músicas raízes com meu pai? Será que eu vou perder a minha salvação por gostar e relembrar a nossa infância com músicas daquela época, de moda de viola? Professor Leandro Quadros, há condenação a partir do momento que você se torna um cristão, você não pode mais ouvir músicas seculares, por exemplo, é isso? Pergunta interessante. Veja, na Bíblia não há uma separação entre espiritual e secular. O que isso significa? Que a nossa vida espiritual, ela deve estar presente na vida secular. Que interessante isso. Esse é o conceito hebraico. Só que nós vemos na Bíblia que, por exemplo, com a música, eles obviamente louvavam a Deus, mas também utilizavam a música para momentos festivos. Então, o que isso significa? Não há na Bíblia um ensinamento de que você deva escutar só música cristã, mas considerando que o espiritual influi também no secular, você vai escolher músicas que estejam de acordo com os princípios cristãos. Então eu vou dar um texto para você que é Filipenses 4:8. E até para te ajudar, tira essa ideia da mente. Algumas pessoas falam isso até na boa intenção, mas elas não sabem o que estão dizendo. Eu, por exemplo, como um bom gaúcho, como que eu não vou ouvir uma música gaúcha? É uma aberração. Um gaúcho que não ouve uma música gaúcha. Só que tem música e música, né? E aí, quando você for isso, e gosto dessas músicas também antigas, na época da viola, aquele sertanejo raiz, bonito, cultural, aquilo é coisa que acrescenta, né? Agora, Filipenses 4:8 é um texto que vai guiar você. Então, lógico, você não vai ouvir música secular no dia do Senhor, que é o dia de sábado. Ali você vai dedicar exclusivamente a adoração a Deus. Agora, em outros dias da semana, se enquadrar nos princípios de Filipenses 4:8, fique tranquila. O que diz o texto? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então você vê que há músicas seculares, que não são músicas sacras, né, obviamente, há músicas seculares que são verdadeiras, que são respeitáveis, que são justas, que são puras, amáveis, de boa fama, com virtude, coisas dignas de louvor. Então você pode escutar. Então pense, a música que eu vou escutar com meu pai, ou sozinha, tem essas qualidades, essas características de Filipenses 4:8? Se tem, tranquilo, ouça. Leve para o secular aquilo que você faz também no âmbito espiritual. E esse texto de Filipenses 4:8 é uma bênção para nos orientar nesse sentido. Ok, muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui e eu vou, antes de nós irmos para o nosso intervalo, eu vou colocar ela na mira da verdade. Quem mandou aqui foi o Ricardo, ele diz, sou pastor aqui em Pedranópolis e tenho visto há um tempo que ao mesmo tempo se prega tanto da palavra de Deus, embora ainda tenha muita heresia, ele diz assim, vemos um esfriar gigantesco das pessoas. O amor de fato se esfriou. Há muito egoísmo, avareza, enfim. Não estamos já na pré-tribulação? Será que os momentos que nós estamos vivendo, vendo esse desamor, vendo essa desunião, parece que o amor se esfriou de fato. Será que isso já é a pré-tribulação? Então se prepare, logo depois do intervalo você vai ver a resposta. Não sai daí, hein? Aproveite o intervalo, mande as suas perguntas para a gente, mande através dos canais que aparecem aí na TV, que eu sempre falo para você, e participe. Vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, participe mandando as suas perguntas para a gente pelo nosso SMS, o número é 12981510101. Mande a sua pergunta, formule e mande aqui por SMS que a gente lê na hora, como por exemplo essa do pastor Ricardo, ele é de Pedranópolis, São Paulo, e a pergunta dele é que ele tem visto, a despeito de muita gente pregando a palavra de Deus, o amor está se esfriando. De fato, já se esfriou. O egoísmo, a avareza, tudo está em voga. Não estamos na pré-tribulação, vendo todas essas coisas acontecer? Professor Leandro Quadros, será que nós já estamos vivendo momentos antes da tribulação? Poucos momentos antes da tribulação? Mesmo que nós não tenhamos, como definir uma data para a grande tribulação de Apocalipse 13, que ali Apocalipse 13 apresenta realmente um momento de tribulação, de perseguição, em que os cristãos sofrerão um boicote econômico que vai testar a sua fidelidade e adoração a Deus. Não temos como definir a data disso, óbvio. Sabemos que será pouco antes da volta de Cristo, mas realmente, nos nossos dias, de uma forma claríssima, Mateus 24:12 está se cumprindo, né? O texto fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso é uma realidade há muitos anos, na verdade, mas que se intensifica cada vez mais à medida em que se aproxima a volta de Jesus. Então, quanto mais se multiplica a maldade, mais o amor esfria. É o que Jesus ensina. Isso é uma realidade, não temos como fugir disso. Tanto pela quantidade de crimes que acontecem, pela impunidade a esses crimes. Então tudo isso é demonstração de falta de amor. No meio, você vê isso no meio político. Lados opostos literalmente se odeiam. Você vê pessoas, hoje por exemplo, você e eu,
nós passamos por um mendigo na rua, aquilo não nos sensibiliza mais, como acontecia há vários anos. Por quê? Porque nós estamos nos acostumando com este problema. Então não há dúvidas, estamos num momento muito difícil da história humana. Essa iniquidade vai aumentar, este esfriamento do amor será cada vez maior. E aí, momentos antes, ou quando chegar aquele momento de perseguição de Apocalipse 13, aí sim acontecerão coisas terríveis. Porque neste momento o Espírito Santo já não estará mais atuando nos ímpios. E aí o poder refreador do mal, que é o Espírito Santo, não atuando, imagine como vai ficar o mundo. O mundo está terrível. Agora, naquele momento que acontecer aquilo que é profetizado em Apocalipse 13, será muito pior. Então eu creio que é o momento de nós nos prepararmos desde agora para a volta de Cristo. Termos uma relação íntima com Ele, confessarmos diariamente os nossos pecados para melhorarmos. Vamos cair, mas temos que nos apegarmos à mão dEle e levantarmos e seguirmos adiante. E aí fazer uma oração individual por mais amor. Eu gosto de um texto de Romanos 5, que eu aplico muito esse texto a esse tipo de caso, por exemplo. Que ali, Romanos 5,5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então diz que o Espírito Santo, ele derrama o amor de Deus no nosso coração. Ou seja, o Espírito Santo é fonte de amor, porque Deus é amor. Diz 1 João 4, versos 8 e 16. Então, seria bom nós fazermos uma oração com base em Romanos 5,5, falando assim: Deus, Espírito Santo, derrama mais amor no meu coração, para que eu não faça parte daquele grupo de Mateus 24,12, cujo amor está se esfriando cada vez mais. Então, é uma oração sugestiva que eu creio que fará muito bem para todos nós. Muito bom, professor. Olha só a pergunta que chegou aqui pelo meu SMS. Quem mandou foi o Rogerlan, ele é de Rio Claro, obrigado pela sua participação aqui. Ele diz o seguinte: os discípulos que acompanhavam Jesus, quando morreram, subiram para o céu e se tornaram santos? Essa é a minha pergunta. Professor, a gente já ouviu aí várias questões sobre santos, né? E existem vários nomes, São Pedro, né? Santo Antônio, e aí às vezes as pessoas acabam confundindo essa questão dos apóstolos, né? Dos discípulos. E a pergunta que chegou aqui pra gente é essa: será que eles, ao morrerem, também foram levados para o céu e hoje podem interceder pela humanidade? São santos lá no céu? Veja, aí tem duas coisas para abordarmos. Tem tanto a questão da imortalidade da alma, quanto da intercessão. A base da doutrina católica para a intercessão dos santos é a imortalidade natural da alma. Tá? Então, se nós demonstrarmos biblicamente que a alma não é imortal, se foi a hipótese de os santos serem intercessores. Por exemplo, aqui em Atos 1, 13 e 14, nós vemos que quando Jesus ascendeu aos céus, os apóstolos permaneceram aqui, inclusive Maria. Então, de algo temos certeza, eles não foram com Jesus durante a sua ascensão. Agora, e depois, Leandro, da morte? Veja, a Bíblia não ensina, por exemplo, a possibilidade de estar no céu sem corpo. Isso aqui é muito importante. As pessoas que a Bíblia menciona nominalmente no céu estão lá com o corpo. Gênesis 5, 24 diz que Enoque foi levado vivo para o céu. Ele não conheceu a morte. Então o que isso significa? Se ele foi levado, ele foi com o corpo. Segundo Reis, capítulo 2, diz que o profeta Elias foi levado para o céu, com o corpo. E quando você lê Judas 1,9 e Mateus 17, 1-9, você vê que Moisés foi ressuscitado para também estar no céu com o seu corpo. Isso está em total acordo
obviamente, Oscar Cullmann, que abandonou a doutrina da imortalidade da alma, um teólogo luterano, Oscar Cullmann, ele diz o seguinte, que não existe redenção fora do corpo, ou sem o corpo. Não existe. Então, o que isso quer dizer? Não há lógica em Enoque, Elias e Moisés estarem no céu e os santos, diríamos assim, estarem no céu sem corpo. Enoque, Moisés e Elias estão com o corpo e os demais estão sem corpo. São almas desencarnadas. Esse ensinamento, ele tem como base o paganismo, não a Bíblia. A Bíblia ensina a ressurreição do corpo. Mas, Leandro, não poderia existir um lugar intermediário onde as almas aguardam a ressurreição? Não pode, porque a Bíblia não ensina isso. 1 Coríntios 15, 17 e 18 diz que se não há ressurreição, os mortos em Cristo pereceram. Ou seja, é uma linguagem inapropriada se existisse um lugar intermediário. Então não tem lógica. Então veja, se os apóstolos morreram, como de fato morreram, e a Bíblia ensina que quem está no céu está com o corpo, eles não podem estar lá. Eles precisam ser ressuscitados, tanto que Hebreus 11, 39 e 40 diz que os justos que morreram, incluindo os apóstolos, serão levados juntamente com os demais vivos transformados por ocasião da volta de Cristo. E aí, para finalizar, o estado dos mortos. A Bíblia não ensina que a pessoa está consciente durante a morte, porque ela não pode estar consciente fora do corpo. Vou ler aqui um texto a outros, que é Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, enquanto eles não ressuscitarem, eles não têm parte em coisa alguma do que acontece aqui. E além disso, diz que eles não sentem amor, ódio e inveja. Então, se eles não sentem amor, ódio e inveja, não podem estar em lugar nenhum, a não ser a sepultura. Foi isso que Deus disse para Adão, quando ele pecou, em Gênesis 3:19, que ele iria para o pó da terra. E aí o verso 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então a Bíblia ensina que a morte é um estado de total inconsciência, até a segunda vinda de Cristo, como lemos em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, e ensina que quem está no céu está com o corpo. Então não há base. Se nós mostramos aqui que não há consciência após a morte e que não há como estar no céu vivendo lá sem o corpo, então não existe intercessão dos santos. Eles não estão lá para interceder por nós. E além disso, lembre-se de 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. E o verso 6 explica o porquê. Porque ele a si mesmo, se deu em resgate por nós. Então, como Jesus tem dupla natureza, divina e humana, e se deu em resgate por nós, ele é o único que pode interceder por nós diante de Deus. E por isso, por mais que eu não tenha dúvida alguma da sinceridade, da devoção dos nossos irmãos católicos, biblicamente, por mais que tente se justificar a doutrina da intercessão dos santos com base na lógica católica ou na filosofia, ela não possui base bíblica alguma. Muito bom, professor. Olha, essa aí eu acho que já dá para responder essa próxima questão que eu tinha pescado aqui. Quem mandou foi a Cleide e ela pergunta o seguinte: quem leva as nossas orações para Deus? É Jesus ou o Espírito Santo? Boa pergunta. Olha, interessante. Você falou aí que Jesus é o nosso intercessor, mas nessa questão aqui, é Jesus ou o Espírito Santo que leva a nossa petição até o Pai, até o trono de Deus? A Bíblia apresenta
tanto Jesus quanto o Espírito Santo como intercessores, só que de maneiras diferentes. Jesus tem a função de intercessor no sentido de que a sua presença no santuário celestial garante a nossa aproximação de Deus. Cristo estando lá é a mesma coisa que estarmos lá. Tá? Agora, o Espírito Santo, ele intercede não porque ele leva as orações para Deus, porque Deus ele ouve, Deus é onipresente, não é? Então ele ouve as orações em qualquer lugar. Mas como funciona a intercessão do Espírito? Romanos 8, 26, ó. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, em que sentido o Espírito Santo intercede por nós? Ele nos ajuda a orarmos. Ele nos ajuda a usarmos, a expressarmos o que realmente queremos e precisamos. Então, ele é um agente que está conosco no processo de oração, para que a nossa comunicação saia realmente de dentro até Deus. Deus conhece todas as coisas, mas nós precisamos da ajuda do Espírito para orarmos da forma correta. Então, Cristo e o Espírito são chamados dessa forma, mas em aspectos diferentes. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos ainda 2 minutinhos para responder mais uma questão. Deixa eu colocar essa aqui na mira da verdade. Somos pecadores, vamos continuar pecando até a volta de Jesus ou vamos ser transformados antes e não pecar mais, professor? Existe algum momento que nós vamos parar de pecar? Quando Jesus estiver voltando, por exemplo? Não, a Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina, sim, que quando, pouco antes de Cristo voltar, nós não seremos mais pecadeiros, diríamos assim. Né? Não praticaremos certos pecados de rebelião contra Deus e tudo mais, mas continuaremos sendo pecadores. 1 Coríntios 15 é muito claro em mostrar que a glorificação ocorre após a volta de Jesus e não antes. Então, para alguém não pecar mais, diríamos, nem pensamento, essa pessoa teria de ser glorificada antes da volta de Cristo. Isso é uma contradição lógica, é uma contradição com o que a Bíblia ensina. Então, nós seremos pecadores até a volta de Cristo. Agora, óbvio, não seremos mais pecadeiros, diríamos assim. Ok, professor, ok. Nós temos ainda mais alguns minutinhos, mas eu acho que a gente não vai conseguir colocar mais nenhuma pergunta. Eu quero agradecer a você que participa sempre do programa. Talvez a sua pergunta não é respondida no mesmo dia, mas em algum outro programa ela sai ali, foi mandada por outra pessoa, mas é a mesma que você mandou. Então, não desista nunca, continue mandando as suas perguntas para a gente, participe. Quanto mais dúvidas tivermos aqui, mais a gente vai estar aprendendo da palavra de Deus. Professor, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Obrigado aí mais uma vez pelas respostas bíblicas. Obrigado, Tito, aí por sempre trazer de uma forma aí carinhosa e dedicada as perguntas dos nossos amigos. E obrigado a você, amigo e amiga que nos acompanhou neste momento. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Receba o nosso abraço. Eu quero convidar você também a ver outros programas do Na Mira da Verdade no nosso NT Play. Você pode acessar ntplay.com, você vai ver toda a programação da Novo Tempo, a hora que você quiser, especialmente os programas Na Mira da Verdade, tá bom? Os episódios do programa Na Mira da Verdade estão todos disponíveis lá, basta você acessar e ver programas anteriores para aprender mais da Palavra de Deus, tá bom? ntplay.com é o lugar onde você pode ver todos os demais programas. Lembrando sempre que aqui, quando você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de responder e olha só, suas dúvidas sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!